A gente estudou nas aulas anteriores, entendendo um pouco como que funciona a sociedade, como que a alimentação influenciou na sociedade, na cultura, em particular de um determinado povo, né? Existem as tribos que são caracterizadas, por exemplo, pela cultura da alimentação. A gente tem como, por exemplo, o Brasil, tem várias regiões e que cada região tem a sua particularidade, por exemplo, com o mesmo alimento. E hoje a gente vai estudar um pouco esse comportamento alimentar, né? Entender um pouco, porque hoje a nutrição está estudando de uma certa forma, dando mais atenção sobre o comportamento alimentar. Então está indo buscando mais a fundo a individualidade. Então hoje quem quer trabalhar com consultório, quem quer entender um pouco essa rotina alimentar, quem quer determinados grupos, de uma certa forma, com crianças, de uma certa forma também com a parte esportiva, está evoluindo muito esse entendimento desse comportamento alimentar. E aí a gente começa a prestar atenção nesse estudo, tá? O que influencia esse comportamento alimentar linkado a todos os fatores psicológico, linkado a todos os fatores que essa população, essa tribo, né, como eu falei desde o início, essa tribo tem. Então, por que o comportamento alimentar ela está influenciada, ela está linkada às práticas alimentares que estão associadas à sociocultura? Como eu falei, a gente entende hoje um pouco o comportamento alimentar e estamos analisando tendo em vista do nosso passado, tá? E nada mais é do que um conjunto de estado fisiológico, psicológico e condições ambientais que o indivíduo vive. Então, anteriormente, quando queria saber, né, aquela região ali, começou a entender um pouco os fatores que proporcionavam aquela região, todo aquele ambiente, de uma certa forma, individualmente, entender toda a dinâmica que funciona daquela em si, daquela localidade, daquela região, e nada mais é do que são fatores de comportamentos alimentares para ter uma noção da cultura, uma noção da regionalização propriamente daquela comunidade. E aí a gente linka um pouco com esse conjunto de informações. Se a gente tem um processo de educação nutricional que vai depender de uma certa forma, de uma certa forma positiva, a gente tem que entender essa vida cotidiana, essa sociedade. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente vai, depois que vocês se formarem, depois que escolherem o grupo que vocês vão se especializar, vocês vão estudar nada mais é do que isso, essa comunidade. Vocês vão estudar, de uma certa forma, a sociedade, né, dentro, né, dessa comunidade, a vida cotidiana, vão estudar as ações de educação alimentar e nutricional que vai proporcionar essa comunidade, e aí vocês vão o quê? Desenvolvendo, tá? As habilidades, desenvolvendo, entendendo como que funciona o comportamento alimentar dessa comunidade.
E esse fato alimentar existe, como eu falei, essas perspectivas que sejam históricas, então a gente tem uma evolução, a gente tem o estudo do homem, o estudo da sociedade, e aí tem uma construção, e dentro, né, logicamente, desse processo, tem a nutrição também, né? Então, como que foi a evolução do processo da saúde e da doença, né? As doenças que acometiam anteriormente, as doenças que acometem atualmente e como que a nutrição pode auxiliar nesse processo. Em ambos os casos, a gente linka com o fator educacional. A gente, voltando um pouco lá das primeiras aulas que a gente estudou, existe o mito da ignorância, né? Que as pessoas não tinham acesso de uma certa forma, né? Foi classificado por esse período porque as pessoas estavam desnutridas, elas não tinham informação, educação, conhecimento dos alimentos para sair, né, dessa zona de desnutrição. E aí, logicamente, depois chegou a informação e chegou o acesso à alimentação. Porém, esse processo de educação, ele precisa ser desenvolvido com um trabalho de educação alimentar e nutricional. Como eu falei para vocês desde o início, a informação é diferente desse conhecimento. É como se a gente tivesse ofertado um alimento para aquela pessoa, mas nem tudo que é ofertado significa que possa ser absorvido. A gente tem essa diferença entre as pessoas. Então, tem um lá que vai ter uma doença inflamatória intestinal, vai ter, né, uma diarreia, ou vai ter acometer um outro tipo de particularidade e que esse alimento não será absorvido. Obviamente, existe um prazo, né? A pessoa não vai. Não é correto, né? A pessoa só, como por exemplo, ter diarreia, enfim. Mas ao que eu digo, algumas doenças favorecem, né? Algum tipo de estado. Então, só para trazer a assimilação. A informação, às vezes, ela é lida, mas não significa que ela tem esse conhecimento. Não significa. Deixa eu ver aqui se tem alguém para entrar. Calma aí, pessoal. Então, não significa que. Eita! Hugo. Alguém entrou aí. Então, não significa, trazendo essa analogia, que nem tudo que é informado significa que a pessoa tem conhecimento. Às vezes vai propagando informação sem ter o conhecimento. E é o nosso trabalho principal fazer essa educação nutricional, como eu falei nas aulas anteriores. Você conectar com o seu receptor, que é de uma forma a comunidade que vocês vão escolher depois, né, numa pós-graduação, vocês saberem, conscientizarem, utilizarem de estratégia para fazer com que essas informações comecem a serem consolidadas. Então, cuidar da alimentação é promover a saúde, fortalecendo esses vínculos sociais e trazendo esse vínculo de grupo, né, de comunidade, que vai além da maneira, né, de uma certa forma, trazer um vínculo para aquela comunidade, trazendo um benefício, né, para o mundo, tá? O efeito desses determinantes, quer sejam internos e externos, vão influenciar desde a infância, tá? Que seriam esses fatores?
como eu falei, a comunidade, esse fator externo, é um fator já onde essa comunidade vive, essa cultura. Então, um determinado local já é um fator externo, consumir um determinado alimento, produzir um determinado alimento, ou, de uma certa forma, ter alguns fatores que propiciam aquela terra ser favorável a um tipo de colheita, né? Um tipo de específico de um alimento, né? Como, por exemplo, e um fator interno, que começa a ter essa formação desde a infância. Então, desde a infância, inicia. Desde a infância, inicia essa formação desses hábitos alimentares. Então, fatores internos nessa comunidade, que seja a família, e fatores externos que vão auxiliar, tá, nessa formação de hábitos alimentares. E esses fatores vão possibilitar a celebração desses processos que sejam educativos, né? Tem que ser efetivo por conta da mudança do padrão alimentar da criança, que vão contribuir para esse comportamento alimentar até a vida adulta. Então, no final da aula, eu vou até mostrar para vocês o novo guia das crianças até 2 anos de idade. A gente fala dos 1000 dias, que significa isso? São 1000 dias que a gente contabiliza a gestação, e aí a gente contabiliza até os 2 anos de idade, que significa o quê? O desenvolvimento dessa criança, que vai perdurar até a fase adulta. Então, se essa criança foi no momento que ela foi gerada, como que foi a alimentação dessa mãe, em relação se ela foi amamentada ou não, se a introdução alimentar foi de forma correta, ou se nesse momento já ocorre uma deficiência e rapidamente foi suprida essa deficiência. Então, esse comportamento alimentar futuro vai ser influenciado nesse início. Obviamente, por exemplo, existe a fase da seletividade alimentar, existe a fase da adolescência, existem outras fases que pode ser que esse comportamento alimentar possa ser um pouco influenciado por fatores externos, por conta da mídia, principalmente quando for adolescente, né? Se tiver algum outro alimento, enfim, alguma outra coisa que possa favorecer. Só que, desde que essa criança foi gerada, amamentada, realizada a introdução alimentar, criou-se esse comportamento alimentar de uma forma adequada. E aí, depois, favorece a criança ter uma imunidade positiva, diminuindo patologias, diminuindo as comorbidades futuras. Então, por que a gente estuda hoje, a nutrição está estudando muito comportamento alimentar, e hoje se fala muito da alimentação, desde a gestação até esses 2 anos, essa fase dos 1000 dias. Porque hoje, quando a gente detecta uma população muito obesa, desnutrida, vai verificar lá anteriormente que essa criança muitas vezes, né, não foi amamentada, não foi suplementada durante a gestação, muito menos introdução alimentar. Hoje em dia existe assim N dúvidas sobre a introdução alimentar. Existe uma evolução tanto de políticas públicas, né? A gente, como eu falei para vocês, tem o guia, o Ministério da Saúde disponibilizou esse guia, foi ano passado. Então, as próprias políticas, elas vão evoluindo. E esse guia veio com algumas modificações do guia anterior, onde se ofertava suco e depois não mais, uma determinada idade, né, após 1 ano, em relação ao consumo
de alguns, por exemplo, o consumo de açúcar aumentando para 2. Então, alguns detalhes que antes não existia e às vezes estava, na verdade, obsoleto devido a esse desenvolvimento da análise do comportamento, favorece com que as políticas comecem a se adequar. Então, o comportamento alimentar foi analisado e verificado que, se eu trato essa população desde quando ela está sendo gerada e desde quando ela está sendo amamentada, realizando o processo de introdução alimentar de uma forma correta e evoluindo, eu vou ter o quê? Uma diminuição de patologias, eu vou ter, obviamente, uma diminuição de comorbidades dessa população. Então, por isso que hoje fala muito de comportamento alimentar. Essa análise é voltada muito para a parte infantil, porque se você detecta e se você consegue modificar de uma certa forma mais rápida nesse momento, depois não vai ter essa incidência de doenças, né? É o que a gente fala, a gente fazer o nosso trabalho com prevenção e não somente tratando patologias. E aí a gente vem com outro fator muito que vai influenciar muito, né? A gente tem o que? A família. Então, essa construção é interna, a família vai auxiliar nessa memória, nessa satisfação emocional. Essa forma de se comunicar, essa padronização dentro desse comportamento alimentar, em relação às formas de práticas alimentares que são, de alguma certa forma, relatadas, linkadas ao poder aquisitivo, à publicidade e à praticidade, a gente sofreu muito a partir dos anos 70, anos 80, e com a inserção da mulher no mercado, então começou o quê? A indústria começou a investir de uma forma muito maciça, então desenvolveu fórmulas infantis de vários tipos, produto pronto, processado, enfim, houve uma praticidade e a publicidade. Então, sempre a praticidade, né? Hoje em dia a gente encontra todos os alimentos praticamente processados. A gente encontra, enfim, molho, enfim, preparações que você coloca só para assar. Então, essa praticidade, ela se iniciou desde a década de 70. Então, a gente, atualmente, para modificar essa análise, modificar esse comportamento alimentar em meio a nova prática, né? Então, foi detectado essa modificação, essa mudança, foi detectado a necessidade dessa mudança por meio de quê? Uma padronização que foi realizada por meio de mídia, por meio de poder aquisitivo, né? Por meio de praticidade. Então, hoje em dia, se você for, quando você vai fazer uma introdução alimentar para uma criança, se você não trazer praticidade para a mãe, assim, se você não conseguir, obviamente, fazer o trabalho de conscientização, é difícil. A mãe que tem, obviamente, mais de um filho, que trabalha, tem todos os afazeres. Então, se você não, de alguma forma, fazer com que o plano alimentar funcione, pensando na praticidade, existe a influência da mídia. Então, as papinhas. Como que as papinhas cresceram? Né? Hoje em dia, a gente faz esse movimento inverso.
para ter alimentação de qualidade, para ter o consumo propriamente do alimento in natura, e você se depara com essa dificuldade, né? A mãe, ela quer praticidade. Então, se existe uma pronta, se você não conscientizar de qual forma que deve ser feita, vai, em determinado momento, obviamente, vai ser a escolha dessa pronta, né? E, obviamente, você tentar segmentar as informações e segmentar toda a forma de como ela deve preparar, planejamento de compras, enfim, vários detalhes para fazer com que você modifique, né? E tenta trazer a praticidade para ela. E a gente sabe que é um fator multidisciplinar, esse fenômeno alimentar, ele impacta, a gente vê o processo de educação alimentar e nutricional, ele vai impactar, de uma certa forma, a saúde desse paciente. Então, se essa criança não foi bem nutrida, começou com processo de obesidade, e aí ela vai ter várias comorbidades que vão acometer, enfim, de várias formas. Então, o obeso, ele tem problema o quê, gente? Cardiovascular, ele tem problema respiratório, ele vai ter problema de mobilidade. Então, quantos fatores ele não vai ser acometido? Quantos profissionais que serão envolvidos, né, para tratar dessa pessoa, né? E sendo que esse fenômeno alimentar, ele modificaria já essa realidade, tá? E essa seleção desses alimentos, seja de uma forma comportamental complexa, porque a gente tem que passar essa informação, como eu falei desde o início, quanto antes. Então, se essa mulher, ela está pretendendo engravidar, ela já iniciar esse processo, esse comportamento alimentar já está adequado, e gerar de forma, né, correta e seguir todos os ciclos, né? Ele se torna complexo à medida que esses ciclos, né, não são seguidos. E, de uma certa forma, vai alavancar, né, uma série de fatores que vão influenciar nessa vida futura, tornando cada vez mais complexo o comportamento. Então, por isso que hoje a obesidade, ela está muito linkada ao quê? Ao comportamento. Porque existem fatores de ansiedade, dentre outros fatores que está cometendo esse comportamento, né, desse indivíduo. Esse indivíduo pode estar trocando, enfim, às vezes ele pode ter passado por traumas ou tendo ansiedade e fazendo essa reflexão à comida. Então, por isso que hoje, por exemplo, alguns grupos em específico estudam esse comportamento alimentar, né? Porque o obeso, quando ele inicia um tratamento, o próprio paciente tentar analisar, né, o que está cometendo e o que está influenciando na saúde desse paciente. E está linkado, né, como eu falei desde o início, está linkado às preferências alimentares lá da família, essas primeiras experiências na infância, na escola, né? Isso tudo vai influenciar. Então, por que hoje em dia, como eu falei, cada vez mais cedo se pensa na saúde? Então, por exemplo, nas escolas, o CRN hoje, ele
na verdade, ele tem políticas, né, para as escolas se adequarem, não ofertarem alimentos açucarados, que contêm uma quantidade maior de carboidratos, né, tentar minimizar para fazer com que essa realidade se modifique, né, porque às vezes a possibilidade, né, existe a possibilidade de ter alimentos calóricos, de estar cercado dessas possibilidades, vão influenciar, obviamente, nesse comportamento. Então, existem essas interações de uma certa forma direta, né, de uma certa forma linkada, né, com a vida desse indivíduo. E aí o conhecimento científico e popular vai ter uma análise, de uma certa forma, desenvolvendo a nutrição e, consequentemente, tendo análise desses alimentos, tá? Esses mecanismos que vão auxiliar nessa aprendizagem desse comportamento, existe esse condicionamento que seja operante ou instrumental. O que significa isso? Esse comportamento, né, que deve ser modificado devido às suas consequências, né, negativas. A relação dessa história individual da pessoa com algum tipo de experiência que a criança vai carregando. Então, por exemplo, aqui, né, a gente cita um exemplo em relação a elogios à criança, em relação ao que a gente fala, a gente tem que ter muita cautela quando oferta. Calma aí, pessoal. Quando oferta a alimentação, na verdade, orientar os pais. Peraí. A gente deve ter muita cautela e orientar os pais quanto a esses fatores, né? Então, por exemplo, existem, principalmente nesse início, os pais às vezes determinam uma quantidade para uma criança que às vezes a criança não vai conseguir ingerir, né? Então, existe somente esses elogios, né? Quando essa criança consegue consumir uma quantidade que não é necessária para ela, vai além das necessidades. E a gente tem que linkar. E existe, por exemplo, querer forçar a criança. Você tem que conscientizar, né? Então, você forçar uma quantidade, você ofertar, fazer a troca, né? Você oferta alguma coisa, se ela conseguir comer, vai ter essa sobremesa, vai ser um doce. Então, fazer esse tipo de relação, a criança vai crescendo, né, de uma certa forma com essa história, né? Então, ela começa a influenciar nesse comportamento alimentar. E aí começa a ter um condicionamento, que seja vicário, onde existe uma observação desses modelos, né? Existe uma influência, por exemplo, na mídia, uma influência, como eu falei, de merchandising, de publicidade da mídia, que vai influenciar. E aí as pessoas, né, devido a essa praticidade, devido a todo esse... vai linkar. Então, a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor linka um determinado alimento. Ou a praticidade. Então, esse condicionamento, ele foi também muito estudado, né? Então, essa assimilação
gerou, obviamente, esse conhecimento científico e provando que esses alimentos, o que a mídia estipula, o que a mídia mostrou e mostra, modificou esse comportamento e de uma certa forma negativa, né? Então você não vê, dificilmente você vê a mídia hoje falando sobre, de uma certa forma, falando de alimentos de uma certa forma positiva. Eu acho que o único, pouquíssimos, o que eu tô me lembrando à mente assim, por exemplo, o hortifruti. Eles utilizam, de uma certa forma, a mídia para trazer de uma certa forma, cômica, né? Então, eles querem fazer promoção de um determinado alimento. Então, eles utilizam esse merchandising, né, de uma certa forma positiva. Só que você não encontra, de uma certa forma, falando os alimentos que têm benefício, você não acha, porque a indústria, você não vê comercial de uma indústria falando desses alimentos, né, desse consumo. Então você vê principalmente o que? Os alimentos ultraprocessados, processados, aquela família reunida, aquela lasanha pronta, quentinha, né? Então, fazendo com que aquilo é praticidade, né? Fazendo com que você veja né? Tenha um bem-estar, né? Vendo aquilo, sendo que aquilo não vai trazer aquele benefício, não vai trazer essa realidade com que é passada, né, não condiz com essa nutrição, com esse benefício que é colocado ali. Em relação à influência, né, desse conhecimento científico do comportamento alimentar, teve esse objetivo, por uma forma principal, condições em meio a esse fator, essa análise, né, dessas condições em que a pessoa, essa comunidade vive, né, porque chegou essa análise, fatores internos, fatores externos. Isso vai influenciar, obviamente, se essa criança é bem nutrida. Hoje a gente consegue, né, notoriamente, a gente vê a realidade, a cognição, o desenvolvimento de uma criança, ela é linkada, obviamente, à alimentação. Então, em meio que não seja favorável a essa alimentação, existe sim um déficit de raciocínio, um déficit cognitivo. E a abordagem, né, para esses programas educativos, de uma certa forma, ter essa preocupação com a alimentação. Então, as políticas públicas, elas, de uma certa forma, que eu digo linkadas à saúde, linkadas à nutrição, elas tentam fazer uma transferência de renda para fazer com que essa população que seja mais vulnerável, ela tenha um acesso, né? Consiga ter minimamente um acesso a esses alimentos, um acesso a um alimento nutritivo de qualidade. Existem muitas ações de educação, por exemplo, você comparar o que você gasta, por exemplo, de alimento industrializado, gastar com refrigerante, enfim, com biscoito recheado. E se você for comparar com frutas, enfim, verduras, legumes, obviamente existe essa comparação do valor e essa análise da nutrição. O que torna para essas pessoas que não têm acesso de uma certa forma, devido ao poder aquisitivo, de uma certa forma, esse acesso não ser viável, vamos dizer assim, é a praticidade, né? Então, a praticidade em determinados
determinados momentos, eles vão ter essa opção pelo alimento, né? Se a gente for comparar uma quantidade aí de miojo com macarrão comum, né? E qual o rendimento? Se a gente, obviamente, determinado alimento, né? Determinado macarrão. Nem todos vão ter um rendimento, né? Como se fosse. Mas se você comparar um valor, vai ter sim, de uma certa forma, uma forma diminuída, né? De condimentos, porque se um demora 20 minutos para fazer e o outro demora 1 ou 3 minutos para fazer, obviamente existe mais o processamento daquele alimento, né? E a essa praticidade, como eu falei lá, que é vendida, isso influencia principalmente para a mãe, né? Essa propaganda, né? Vai influenciar. E, consequentemente, vai influenciar na cognição dessa criança, né? Então, hoje, você pode analisar as crianças que são, de uma certa forma, são de escolas públicas e particulares. Há uma análise que ambas se alimentam muito mais com alimentos industrializados, ambos os casos, tendo acesso ao poder aquisitivo ou não. Então, opta pela essa praticidade. Então, há já essa análise. E existe, dentre essa comunidade, esse conhecimento popular, né? Existem alguns mitos, algumas crenças e tabus, né? Em relação ao que era anteriormente. Como eu falei, essa comunidade, existe a cultura daquela localidade que vai permear. Então, obviamente, a gente sabe o tabu, né, de manga com leite que não faz mal. Isso foi criado, né, na época dos escravos, que consumindo esses alimentos, eles iriam passar mal. Só que nunca existiu isso. Na verdade, era evitar o consumo, né, dessa quantidade de alimentos. Em relação às frutas cítricas também, que não são boas para gestantes, né? Enfim, as crenças que são, de uma certa forma, que podem trazer, sejam prejudiciais, e outras, né, que possam ser positivas. Então, sejam, por exemplo, ideias, né, errôneas de emagrecimento, ou, por exemplo, de uma certa forma, né, trazer essa crença positiva, como, por exemplo, ali falando que a cenoura é bom, né, para visão, e realmente é. Então, existem algumas crenças que elas são positivas, mas algumas que, enfim, são prejudiciais. E existem alguns mitos também em relação a essa codificação de crença, né, que o mel, o símbolo da pureza e perfeição. Então, assim, determinados grupos, por exemplo, criança, você não vai ofertar, né? Com menos de 2 anos, você não pode ofertar o mel. Devido ao crescimento que tem de clostrídio, você, né, pode até matar uma criança, né? Porque pode ter o favorecimento do clostrídio, o botulismo, né, vai ser, de uma certa forma, é multiplicado, né, de uma forma muito rápida, e a criança ela não tem ainda desenvolvido o processo imunológico para combater. Então, tudo isso que eu estou relatando, de que seja uma forma conjunta, esses fatores que são internos, externos, esses mitos, essas crenças, o contexto familiar, tudo vai influenciar nesse comportamento. A mídia, tudo vai influenciar nesse comportamento daquela comunidade, daquela geração. O conhecimento que vai fazer com que essas variáveis desse comportamento sejam o quê?
modificadas, né? Que sejam, de uma certa forma, o quê? De uma certa forma, sejam modificados. Então, a política pública linkada à educação alimentar e nutricional, ela depende não apenas, né, dessa transmissão de conhecimento, como essas variáveis, tá, que vão influenciar. E o que seriam essas variáveis? Por exemplo, se a gente tem uma variável de mídia, de uma certa forma trazendo informações negativas, né? A gente tem um conhecimento. A gente não sabe do malefício que o refrigerante traz, mas muitas pessoas, né, consomem. Eu, né, enfim, eu não consumo mais, mas muitas pessoas ainda sabem, têm conhecimento, mas existe essa variável, essa mídia, né, final do ano, quanto que não é a Coca-Cola não produz e não investe, né, em propagandas, né? Existem essas variáveis que vão influenciar nesse comportamento. E a gente linka também com esse comportamento afetivo, essa necessidade psicológica que começa lá, como eu falei, lá da gestação, gente. Existem, por exemplo, alimentos que a criança está rejeitando uma introdução alimentar porque a mãe realmente não consumia durante a gestação. E a criança vai ter uma dificuldade. E se você não tiver essa motivação, essa insistência, obviamente mudando toda a rotina familiar, dificilmente essa criança vai ter essa modificação. E essa análise do comportamento alimentar, ela está sendo muito estudada, linkada de uma certa forma afetiva, que quando você analisa a pessoa obesa, ele vai trazer ou relatar até para vocês fatos desde a criança, desde a infância dele, fatores emocionais, algum tipo de fator que vai influenciar nessa alimentação. Então, se a gente tem comportamentos alimentares, né, que estão ligados a algum afeto, autoestima, em relação à aprovação social, em relação à autorrealização, está linkado desde a infância o que vai acontecendo. Então, todo caso, gente, quem for trabalhar com obesidade, por isso a necessidade de ter um acompanhamento multidisciplinar, porque existe uma causa, né? Existe uma busca, né? Então a pessoa está o quê? Buscando na alimentação, tá? Esses fatores que estão, né, de uma certa forma, em déficit, né? Essa necessidade que aconteceu. E essa reflexão que vai influenciar sobre essa dificuldade em manter esse peso de uma certa forma benéfico, né? O que mais hoje favorece a mídia, né? Esse corpo, onde às vezes essa informação que nem todas as pessoas vão ter o corpo, né, de uma pessoa, enfim, que seja na mídia. Então, existe todo um condicionamento desse comportamento alimentar em análise com o desenvolvimento da pessoa, tá? E existe muito, por exemplo, a investigação. Então, por que, por exemplo, esse obeso, ele
desde a infância, né? Porque a pessoa não fica obesa de uma hora para outra, ela vem permeando com o passar do tempo, isso vai, né? O peso vai aumentando e sucessivamente isso são vários fatores que vão acontecendo. E aí, como por exemplo, existe às vezes essa necessidade desse ato de comer, né, que esteja linkado ao fator emocional, né, que essa fome emocional, obviamente, não existe essa necessidade de se alimentar, de comer, né, toda hora, só que o obeso, ele precisa como se ele tivesse saciando, né, essas necessidades desde lá da infância, algum específico, algum fator, né, que aconteceu desde a infância dele, e aí vai culminar, né, mais tarde. Então, essa fome emocional. Então, eu já peguei, por exemplo, paciente criança, gente. A criança tendo essa necessidade de comer o tempo todo, de estar na frente da televisão, do videogame. Além da criança hoje estar mais da criança estar de uma certa forma com essa hoje em dia você não vê, né? Dificilmente as crianças hoje interagem na rua, estão mais condicionadas, né? Estão ligados mais à tecnologia e existe essa fome emocional de sempre estar comendo. Então eu peguei casos de crianças bem novinhas mesmo e ficam um tempo indeterminado na frente da televisão com videogame, hora tablet, hora né? Enfim, de uma certa forma internet e condicionado o tempo todo comendo, né? Então, isso são fatores que vão influenciar, tá? Essa interação. Peraí, pessoal, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Voltei, pessoal. Vou pegar mais.
E aí, esse comportamento ele vai ser influenciado desde a interação, né, com a criança, essa evolução de família, em relação à interação, né, com a mãe específica, com o pai, que vai estar condicionado, esse comportamento que é determinado pela interação da criança com o alimento, nesse ato, né, de desenvolvimento de uma certa forma, emocional, psicológico, socioeconômico, cultural. Então, a criança ela vai carregando, né? Desde a infância, ela vai carregando todos esses fatores. E em relação aos alimentos, né, que são oferecidos de uma certa forma, o modo de preparar, vai, gente, influenciar o hábito alimentar que dificilmente vai ser modificado. Então, anteriormente, não usava muito, por exemplo, coar feijão, bater feijão em coar. Dificilmente a pessoa depois vai ter uma facilidade. Isso, obviamente, se a pessoa quiser mudar. Mas a pessoa dificilmente ela vai conseguir aceitar, vamos dizer uma assim, de uma certa forma, porque ela foi condicionada, né? Ela foi, de uma certa forma, influenciada desde esse momento. O outro fator também muito que a gente não percebe, mas quando a gente faz introdução alimentar, a gente separa os grupos alimentares. Então, a leguminosa separado dos cereais, né, do arroz, separa, né, as verduras e os legumes, separa. Quantas pessoas hoje, se ela não faz introdução alimentar dessa forma, a vida inteira as pessoas começam a ter o hábito de quê? Comer, só consegue comer a comida misturada, não consegue comer a comida separada. Porque são hábitos que foram construídos desde a infância, desde a introdução alimentar, desde a forma que ela foi apresentada. Então, devido a essa necessidade de atenção, dessa atenção nesse momento, e não fazendo, como eu falei lá atrás, essas recompensas, né? Essas frases. Não desperdício comida, que é muita gente passando fome. Então, assim, não coloque uma quantidade excessiva para a criança, né? Come tudo porque, né? Porque fiz com todo carinho. Então, a criança vai, enfim, criando. São coisas. Carla, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Mas são coisas que, que você não percebe. Mas isso, eu já peguei casos, enfim, de criança que você nem imagina, um caso de obesidade, que às vezes a avó, por mania de colocar, né, vários tipos de alimentos que influenciam essa obesidade, ou ofertar de várias formas, e a criança, né, ela de uma certa forma, ela vai consumir aqueles alimentos, ela quer, qual criança não quer ter o estímulo e ter essa aprovação, né? Então, se você, como que fica, né, a criança mediante algumas frases, né, que todo mundo fala muito. Então, existe já uma modificação da mentalidade, né? Se não comer tudo, não vai brincar depois, né? A criança é bonita porque, né, limpa o prato, porque come tudo. Então, assim, são relações diretas e na hora, no momento que a criança está alimentando e que futuramente gera aspectos afetivos. Então, vocês veem, assim, casos de pessoas, de crianças que ficaram, né, obesas por conta dessa quantidade, uma quantidade excessiva que foi acondicionada. Em relação à recusa, né, a recusa desse padrão, às vezes essa compulsão alimentar, ela ocorre, né, de que forma?
Às vezes, quando você existe esses fatores que vão já influenciar essas frases, essa forma que a família trata e a criança, sem querer ou não, já começa uma compulsão alimentar, que você às vezes não, obviamente, inicialmente não percebe, mas depois você vai analisar comportamentos, né? Comportamentos que vão influenciar essa compulsão. Então, ela vê essa realidade na família, às vezes linkado a algum determinado alimento, fatores emocionais que a criança esconde para comer. Às vezes ela, né, quando a mãe briga com a criança, ela, né, ela se esconde, começa a comer. Enfim, existem vários fatores de compulsão alimentar. Acorda à noite à noite não, na madrugada para comer. Então são vários comportamentos que às vezes a mãe nega, enfim, nega alguma coisa, enfim, alguma situação aí que acontece que gera essa compulsão. Então a criança começa a comer escondido à noite, começa a comer, levar alimento para o quarto, esconder embaixo da cama. Então, existe alguns fatores afetivos naquela família que começa a desenvolver essa compulsão alimentar. E em relação à saciedade desses alimentos, porque geralmente essa compulsão alimentar, ela é muito característica de alimentos que é mais açucarados, mais processados, ultraprocessados. Então, por isso que o ato, né, de comer alimentos mais doces, que obviamente vão ter liberação hormonal e na mesma hora a pessoa faz aquele link, ela quer ter aquele estímulo, né? Quer ter de uma certa forma, aquele bem-estar. E aí, os programas de educação alimentar e nutricional, eles auxiliam nessa mudança, né? Auxiliam nessas modificações desses elementos. Então, assim, para você modificar a cabeça de um obeso, de uma criança obesa, de um adolescente obeso, você precisa ter, não somente a criança, mas você precisa, de todos esses fatores, né? Você precisa da família, você precisa de várias formas estruturar, fazer com que essa realidade aconteça. Então, esses fatores sociais, culturais, econômicos. Então, você fazer um plano alimentar que esteja de acordo com a economia daquela família, de acordo com a cultura, né? Então, de acordo com a realidade daquela daquela comunidade. Então, são fatores que devem ser analisados, porque não adianta você prescrever enfim, né? Prescrever e não conscientizar e não transferir para a realidade do paciente. E aí, algumas normas e padrões culturais, obviamente, vão ter regras, né, nesse comportamento alimentar. Esses apoios estruturais em relação à presença ou não de um determinado alimento, né, produto, a produção, disponibilidade, aquisição. Em relação ao social, esse apoio, né, esse reforço de determinado comportamento alimentar, né, todos vão gerar um vínculo de um grupo que esteja influenciado pelo meio. Então, se você não levar em consideração todos esses fatores, você não modificar essa realidade, você não consegue tirar essa criança, né? Não consegue tirar essa pessoa dessa compulsão. Existe um fator econômico, mas como eu falei, você tentar reorganizar o orçamento da família. Hoje, você fazer a comparação, né, de alimentos que são comprados com o mesmo valor, mas que sejam mais nutritivos,
em vez de comprar, né, por exemplo, compra nas feiras, locais que são mais baratos, que a pessoa tenha, né, um acesso de uma certa forma, acesso de qualidade e um valor mais acessível. Então, sempre utilizar o que é a safra dos alimentos que têm um preço melhor, que tem o teor, né, de nutrição também elevado. Então, assim, sempre vocês pensarem de uma certa forma nesse planejamento. E aí a sociedade contemporânea, ela vai influenciar nessas formas de comunicar, como eu falei com vocês, em relação a formas de melhorar os hábitos alimentares em meio à comunidade, à família, né, que vive, e a valorização, né, das tradições, da cultura, né, em relação ao vínculo, né, ao vínculo daquela sociedade ali. Então, as práticas alimentares em relação ao curto tempo para se alimentar, alta demanda, praticidade, o reforço do individualismo, que influenciaram nessa modificação do comportamento, né? Atualmente é o que a gente vive. E por isso que o reflexo da nossa sociedade, né, desde os anos 80, 70, culminou, né, nessa obesidade e fez com que ocorresse esse reflexo da saúde nossa, né, esses fatores. E aí a gente tem, de uma certa forma, ampla, a influência dessas referências alimentares. O ambiente, o estilo de vida dos pais e a relação, né, interfamiliares que muitas vezes quem toma conta, né, daquela criança, deixa com a avó, deixa, enfim, com uma madrinha, deixa com alguém. Então, isso vai influenciar na preferência alimentar daquela criança, daquela família, né? Então, a influência desse equilíbrio em relação à disponibilidade e composição do alimento vai estar influenciada em quê? Excesso, carência, algum tipo de restrição ou trauma. Então, crianças, por exemplo, que vão carregar, né, um tipo de trauma, né, que vai influenciar nesse comportamento, ou crianças que tiveram um tipo de restrição, culminaram em carências nutricionais, e outras que foram quê? Criado com excesso. Então, por exemplo, no consultório eu consigo detectar muito em relação à obesidade, os excessos de geralmente o quê? A avó. Então, se você não... quantas vezes eu pedia para a avó, fazia tratamento com a criança, a mãe, né, o pai e a avó. Porque se essa relação interface, né, que os pais estão trabalhando e deixam com a avó, e a avó garante os excessos da criança, a criança não vai modificar. Então, existe essa necessidade dessa reestruturação do hábito alimentar. Por mais que, às vezes, se você estabeleça essa conexão, esse conhecimento da modificação, do aprendizado, do novo hábito, precisa, sim, implantar esse padrão desse comportamento que seja adequado. Porque muitas vezes, obviamente, esse comportamento já não é adequado. E se você não estabelece essa modificação, é o que vai acometer, né, o que vai influenciar nessa saúde futura, tá? Então, a partir, por exemplo, da primeira infância, os estudos, eles vão interferir, principalmente antes, foi analisada essa interferência, principalmente antes dos 10 anos, onde mostraram uma redução em relação à gravidade da obesidade, quando comparada à idade adulta. Hoje a gente consegue, gente, infelizmente, verificar que as crianças cada vez mais cedo estão com doenças
elevados, né? Elevados, níveis elevados e favorecendo a doença cada vez mais cedo, tá? Então, antes que você via uma criança, né, um adulto com diabetes tipo 2, hoje você vê cada vez mais cedo isso acontecer. E aí, tendo em vista que esses hábitos alimentares, eles são formados desde a introdução da alimentação, que seja nítida em meio de uma dificuldade, né, que seja estabelecida, existe necessidade de modificação, né? Principalmente as crianças, né, que são quase adolescentes, existe essa dificuldade, né, porque eles já estão tendo essa independência nas suas preferências alimentares, mas o que eu conscientizo os pais, porque a criança não se sustenta. Então, quem promove, que traz esses alimentos para casa são os pais. Então, se os pais continuam proporcionando, essas crianças vão ter, não vão modificar, né? Se tem um alimento ali, eles estão expostos àquele alimento. Então, a partir do momento que existe essa conscientização, essa modificação, começa a ter essa mudança no comportamento. E aí, o que vai influenciar, né? Existe uma aplicação de alguns programas, né, de educação alimentar e nutricional, obviamente de cada vez mais cedo que você consegue reverter, né, esse consumo que foi inadequado. E as abordagens, né, educativas e pedagógicas que são adotadas, né, que a gente utiliza nesses processos que sejam ativos e que vão desenvolver o conhecimento, as práticas, você utilizar o imaginário, você utilizar a realidade daquele indivíduo, trazer, como eu falei, vai fazer um plano alimentar, você tem que entender todo, né? Vocês vão aprender, ou devem aprender em avaliação nutricional, onde vocês fazem a anamnese daquele paciente, você tem que entender todas as particularidades ali naquele momento para você fazer esse planejamento. Então, você precisa, de uma certa forma, ter esse acompanhamento. Então, se você pode ter esse acompanhamento, por exemplo, esse planejamento e acompanhamento no consultório, nas escolas. Então, são várias formas de você modificar, né, essa realidade, modificar esse hábito, que assim, se não tiver parceria, como eu falo, esse interfamiliar, é muito difícil, né, de ter modificação. E isso vai perdurar, né, até a vida adulta dessa criança. Então, as políticas públicas, elas foram inseridas, vou mostrar para vocês aqui depois, já eu mostro. Elas já foram inseridas e hoje está muito mais latente desde o início, né? Na formação, na geração e na formação dessa criança. Hoje em dia, ó, você vê muito mais sendo de uma forma mais ativa, tá vendo? Ó? As crianças produzindo os sanduíches, criando, utilizando o imaginário da criança, com carinha, utilizando, colocou o cabelinho, colocou a cenoura, colocou o tomate, simulando ervilha, enfim, tudo simulando fazer com que o imaginário da criança possa desenvolver. Existe a idade da seletividade alimentar, porque a criança, existe a demanda fisiológica da criança, e a partir do momento que esse crescimento e esse peso começa a, de uma certa forma, ela vai ser gradativa, né?
mas ela não vai ter esse salto, né? Quando inicialmente aquele bebezinho e ele começa a ganhar peso, não, que vai triplicar o peso, isso não vai acontecer posteriormente, né? Depois dos 2, 3 anos, vai ser de uma forma gradativa. Então, 4 anos, quando eles estão na idade pré-escolar, isso vai diminuir. Então, o apetite diminui. Então, se você não utilizar, de uma certa forma, outros artifícios com as crianças e com os adolescentes também, que aí já fase que vai aumentar essa demanda, você dificilmente vai conseguir modificar esse hábito alimentar. E aí, eu só finalizo aqui a aula. Vou mostrar para vocês aqui o guia. Deixa eu mostrar aqui. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando aqui? Aham. Consegue ver? Ó, esse guia alimentar é do Ministério da Saúde. Se você colocar aqui guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, vai aparecer. Ou se vocês quiserem, eu posso mandar também para vocês. O guia, Isso. na verdade, não tá aparecendo, não. Tá aparecendo só o slide. Então, calma aí. Então, deixa eu voltar aqui. Peraí. Parar de compartilhar. Compartilhar. Tá aparecendo agora? Foi. Foi. Então, esse guia aqui é o guia mais atual, ó. Foi revisado e disponibilizado no ano passado, né? É um guia onde ele é um pouco extenso e ele cria essa atenção, como eu falei, essa necessidade. Então, itens que às vezes não foram, que vão até contrapor o guia anterior, porque houve essa necessidade de mudança. Então, ele pensa muito aqui da importância do aleitamento materno, ele vem mais detalhado, falando em relação a isso. Em relação ao conhecimento dos alimentos, esse guia aqui está disponibilizado para qualquer pessoa ter acesso, qualquer pessoa de unidade de saúde, né, que queira falar, obviamente treinado por uma equipe, né, de nutricionistas. Essa importância, ó, da alimentação a partir dos 6 meses. Por que 6 meses? É onde a criança começa a ter essa prontidão, essa criança começa o quê? Se sustentar. Então, Organização Mundial de Saúde, Sociedade de Pediatria, então, todas falam de uma forma uniforme. A Sociedade Americana também fala. A única que fala para ofertar o alimento antes é a Sociedade Europeia, só que a introdução alimentar deles é diferente da nossa, tá? E porque lá tem uma incidência maior de mulheres, né, que saem para trabalhar cada vez mais cedo. Não que não seja também uma realidade do Brasil, mas essa modificação de tentar perdurar mais, fazer com que a criança se alimente nesse momento certo, dos 6 meses. Fala aqui em relação à alimentação, né? O fato da mãe, hoje em dia existe uma dificuldade, porque anteriormente criou-se criou uma sequência que acabou atrapalhando né, acabou atrapalhando a vida da mãe. Colocar todos os legumes, bate tudo no liquidificador, bate, coa. Além de você ter um processo de contaminação, além de você diminuir os nutrientes para o paciente, para a criança. Então, todos esses fatores que foram criados no passado, esse guia também, o outro guia também começou a desmistificar, e esse guia que veio, tá vendo, para mudar um pouco essa realidade em relação ao consumo dos alimentos in natura,
em relação à característica, né, da regionalização, apoiado em políticas públicas, o direito humano da alimentação com qualidade. Então, aqui fala, por exemplo, de hortas, né, agroecológicas. Então, aqui fala um pouco em relação a auxiliar, fazer com que as famílias, né, hoje em dia você pode ter uma mini horta em casa, morando em apartamento, enfim. Hoje em dia, eu já peguei gente que nasce no consultório que não conhece fruta, que não conhece verduras e legumes, porque não são expostos porque os pais, né, não consumiram, não consomem, né, e obviamente, se o pai não come, não vai expor para a criança, e você dificilmente vê esse momento, ó, as crianças só têm fruta, né, geralmente é essa realidade. Então, hoje em dia, que está voltando mais a partir, né, das políticas, a partir dessa conscientização. Então, fala em relação a essa responsabilidade dessa alimentação nesse momento, esse ambiente familiar. Então, influencia, hoje em dia, fazer com que as famílias consigam almoçar juntas. Obviamente, existem as particularidades, né, de cada família. Então, fala aqui para ter esses momentos. Essa auxilia na formação de hábitos alimentares, tirar as telas das crianças. Hoje em dia, o que mais você vê, a criança com celular, com tablet, a criança não sabe nem o que ela está comendo, né? Ela está sendo exposta a um alimento que ela nem sabe o que é. E futuramente, ela está sendo exposta ali com 1 ano, 2 anos, que não é totalmente contraindicado, e depois ela não teve esse desenvolvimento ela não teve esse ato de desenvolver comendo aquele alimento. Então, dificilmente depois ela vai aceitar, né? Então, aqui fala de uma certa geral, as práticas, né, social-cultural de cada sociedade, a forma adequada, né, desse fortalecimento sustentável, o estímulo da economia, né, a amamentação, aí que fala. Aí aqui vai desmembrar. Então, eu vou pedir para a próxima aula vocês lerem esse guia, tá? Eu posso deixar disponibilizado. Vocês podem ter acesso ou podem procurar na internet e achar. Ou se quiser, eu posso, enfim, encaminhar, vejo com o Bia e aí eu mando para vocês. Vocês podem falar com ela, entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Oi! Vocês estão me ouvindo? Ficou não, cara. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Carla, Oi. repete o nome do guia, por favor. O guia alimentar. Vou botar aqui a capa aqui para vocês. Vocês estão vendo? Estão Não. vendo já? Não? Deixa eu botar aqui a capa para todo mundo ver. Calma aí. Ó, a capa é essa daqui, ó. Guia alimentar para crianças brasileiras menores que 2 anos. Vocês estão vendo agora? Aham. Ó, é esse guia aqui de 2019. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Separa, como é um guia extenso de 270 páginas, separa em módulos. É de fácil leitura, quem quiser em uma tacada, 2 tacadas consegue ler tranquilamente, porque ele tem muita, ó, tá vendo? Muita página em branco, páginas com bastante foto. Então,
eu quero que vocês comecem a analisar esse guia, porque vai chegar um momento que a gente vai distribuir ter a prática, e aí vocês terem esse entendimento na prática para fazer, né? Cada um vai ficar com um grupo, e aí vocês terem essa noção como que vocês vão utilizar os conhecimentos, e semana que vem eu vou passar também pelos tópicos, né? Obviamente vocês vão aprender em materno-infantil, mas eu vou passar pelos principais tópicos, mas preciso que vocês estejam com o guia lido, tá? Então vamos lá, fala. Aí, Carla, só para ler, ou você já vai querer um resumo, alguma coisa do tipo? Não, eu quero que vocês leiam. Tá, ok. Leiam o guia. Posso começar com as perguntas? Pode. Pode. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Quais os fatores que influenciam no comportamento alimentar? No comportamento alimentar, que vai ser de uma forma geral, tá? Não vou restringir a nenhum grupo, né? Infantil, nenhum grupo. Quais os fatores? Quais os fatores que influenciam no comportamento alimentar? Dois, como ocorre a formação de hábitos alimentares? Três, pode? Pode. Como que o componente afetivo influencia com a fome emocional? Não, com o comportamento alimentar. Outra, qual a relação direta entre a hora de comer e os aspectos fisiológicos e afetivos? Entre a hora de comer Para a hora de comer e os aspectos fisiológicos e afetivos.
Pode, a próxima? Pode. Qual... Calma aí. Qual o componente situacional da sociedade contemporânea? Fechou 5? Sim. Tá. Então, 4 ou 5? 5, né? 5. Sim. Já foram 5. Aham. Deixa eu falar com vocês. Alguns já fazem. Eu quero que vocês elaborem essas respostas. Tem gente que, por exemplo, nos outros exercícios, pegou os itens que eu coloquei e copiou e respondeu. Não, eu quero uma contextualização. Por exemplo, eu fiz a comparação, eu acho, de alguma questão, alguma comparação. Aí a pessoa foi lá, copiou o quadro, colou. Eu não quero mais assim, eu quero contextualizado, tá? Não quero subitem, em forma de item, não. É em forma de contexto, é uma forma dissertativa, tá? Carla, Oi. eu ia te pedir realmente isso, se tiver como depois, quando você tiver um tempinho, mandar as correções pra gente poder ir estudando, para ver onde a gente errou e tal. Tá, eu vou ver como que eu vou ver como que tá funcionando isso. Eu vou ver como que eu vou ver com a faculdade direitinho como que isso vai, como que tá funcionando, que aí eu dou esse feedback para vocês, Tá bom. tá? Eu só vou pedir então, reforçando, para enviar para o carla.coelho@sensupeg.com.br, que é o e-mail institucional. Reforçar que até segunda-feira que vem, que tem gente que me enviou depois da data, entendo perfeitamente que possa acontecer um imprevisto ou outro, mas não posso deixar com que, né, aconteça a mesma pessoa sempre entregue fora do prazo, porque tem que ter uma organização aqui, né, e receber e as datas serem atendidas conforme o prazo. Eu queria saber se ficou alguma dúvida hoje, se as peças do quebra-cabeça, né? Porque a educação alimentar e nutricional ela vai vir de uma forma contemporânea, mas buscar lá no passado o que acometeu, né? O que aconteceu, mas sempre vai ter essa busca ativa no passado. Tá dando para entender um pouco essas peças do quebra-cabeça que estão começando a se encaixar? Vocês estão me ouvindo, gente? Gente? Estão me ouvindo? Então, sim. Ah, é o que eu falei. Como é que tá essas peças do quebra-cabeça? Vocês estão conseguindo? Ah? Olha, como eu não participei das primeiras aulas, eu tô Hum, tendo um pouquinho de dificuldade na matéria. Para mim tá assim,
tá. Eu não sei explicar, mas, tipo assim, eu não peguei a primeira aula em que você explicou o que era matéria e tudo mais, que você apresentou a matéria. Então, pra mim, tipo assim, tá um pouquinho difícil de entender. Mas aos poucos a gente vai colocando no lugar. Tá. Eu vou. Então, é mais alguma outra dúvida, gente? Vamos falar que aí eu organizo. De repente, na próxima aula, eu pego os pontos principais e faço um resumão, enfim, ver o que a gente precisa porque pode ser que nas primeiras aulas nem todo mundo conseguiu, e depois que a aula ficou gravada, pode ser que ficou alguma coisa aí desconectada. Então, a gente pode fazer, de repente, um resumão. O que vocês acham? Pode ser, é uma boa. Uma opção boa. Então, aí o que eu vou precisar? Para a gente não ficar, demorar muito, no sentido de que ficar muito tempo esperando, então eu vou pedir para vocês entrarem na aula, entendeu? Porque para não ficar muito tempo parado. Ou quem entrou, eu vou começar, entendeu? Aí depois, como tem a gravação, depois pode ouvir na gravação, mas não vai tirar as dúvidas, entendeu? Se eu estou fazendo isso com o objetivo de tirar dúvidas, vai ficar, se a pessoa não tiver na hora, vai ficar dúvida, entendeu? Então vamos tentar entrar no horário que a gente faz uma tacada só, tá bom? Vem cá, Oi. eu não tô com as perguntas aqui em mãos, mas eu posso te mandar, porque teve uma das perguntas do último questionário que realmente eu fiquei numa dúvida, só que eu não tô realmente com ela aqui em mãos. Aí eu posso te mandar depois, aí na próxima aula você traz pra gente? Te mando no privado depois, ou no grupo Pode me mandar por e-mail. Tá bom então. Porque nessa Nossa, realmente eu fiquei com dúvida, tive uma dificuldade, se não me engano foi a 5, a 4, não lembro. não, Mas pode. eu te passo ela direitinho por extenso. Me relata direitinho a sua dúvida e tal, que eu vou falar. Que a gente chega Tá, tá, tento tá bom passar a então. Só isso explicação, mesmo. tá bom? Tá, obrigada. Então tá, pessoal. É, Deixa eu. Calma aí. Então tá tudo certo. Deixa eu. Peraí. Então na próxima aula a gente combina assim. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem mandar mensagem para Bia, e aí Bia entra em contato comigo. Ok? Tá ok. Então tá. Vocês estão muito quietos hoje, meu Deus. Tô achando até estranho demais. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai sanando. Então, na próxima aula, vamos começar cedo e a gente vai num atacado só. E aí vocês vão perguntando, a gente já vai esclarecendo, e aí a gente faz um resumão, tá bom? Tá ok. Então tá, gente, boa noite, fico com Deus. Se Carla, cuidem. Oi. envia o guia pra Bia, que aí ela envia pra gente. Tá, eu só vou ver como que eu faço. Eu acho que eu mando. Ah, tá, eu mando aqui pelo WhatsApp. Show. Eu mando aqui pelo WhatsApp dela. Eu só tô na dúvida, que acho que ela. Eu tenho aqui. Acho que ela já me falou com 2 números. Deixa eu só olhar aqui. Pede só para ela dar um oi. Eu sei que eu tenho aqui, mas acho que ela já falou comigo em 2 números, se eu não me engano. Fala só para ela falar um oi que eu mando para ela, tá bom? Tá bom. E aí vocês vêm com guia também lido, que a gente vai dar uma analisada também no guia, tá bom? Tá beleza. Então tá, gente, fique com Deus. Com Deus. Boa E noite. se cuidem aí, tá? Tá ok. Então tá. Tchau. 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 Tchau, fique com Deus.